Oi, pessoal, aqui é a Laura que está falando. E aí, como que vocês estão? Bom, eu assisti essa semana, eu sei que eu demorei um pouquinho, mas finalmente eu assisti Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. Tanto que também foi a minha indicação da semana lá no nosso Instagram. Se você ainda não conferiu, vai lá ver. Mas eu senti a necessidade de falar um pouco mais sobre esse filme do que só um vídeo curtinho nas redes sociais. Então vem comigo que eu vou falar um pouco dele sem spoiler. Pode ficar tranquilo se caso você ainda não assistiu. Se você foi adolescente nos anos 2000, principalmente no ano de 2003, você com certeza assistiu, é impossível você não ter visto, na sessão da tarde ou em qualquer outro lugar, Uma Sexta-feira Muito Louca, um filme clássico, né, onde a Lindsay Lohan estava no auge da sua adolescência, ela estava muito linda, né, ela já tinha feito vários sucessos como cantora, principalmente, e ela faz esse clássico aí, Sexta-feira Muito Louca, onde ela é filha da Jamie Lee Curtis e ela troca de corpo, né, ela não se dá bem com a mãe dela na época porque ela tá naquela vibe rebelde da vida dela, né? E ela acaba trocando de corpo com a mãe dela, depois de rolar uns negócios meio místicos assim. E agora a gente tem a continuação direta. Ao mesmo tempo que ela é direta do primeiro filme, ela não precisa explicar algumas coisas que aconteceram no meio desse tempo. Enquanto a Lindsay Lohan, ela cresceu e agora ela tem uma filha, só que ela é mãe solo. E a Jamie Lee Curtis, ela é uma idosa, assim, muito famosa. Não muito famosa, mas ela é famosa e muito descolada, né? Então, assim, eles não precisam explicar porque como que eles chegaram naquele ponto, né? Eles começam a história a partir dali, né? A partir do momento em que a Lindsay Lohan, ela conhece um cara, e esse cara, ele tem uma filha. Então, o que acontece? Ela vai ser madrasta. E a filha da Lindsay Lohan não se dá bem com a filha do cara que ela gosta e que ela vai casar. Então, sim, acontece a mesma coisa, eles usam a mesma fórmula, até porque não faz sentido não usar isso, né? Porque esse é o ponto principal do primeiro filme e tinha que ser o ponto principal do segundo filme também. Só que, gente, é incrível como não ficou cansativo. Isso que eu falei no vídeo que eu soltei nas redes sociais, que eles usaram exatamente a mesma fórmula, que a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis, elas trocam de corpo de novo, só que não somente as duas trocam de corpo, assim como a filha dela e a filha do cara que ela gosta também trocam de corpos, né, porque elas têm que se entender do mesmo jeito que no primeiro filme a Lindsay Lohan tinha que se entender com a mãe dela, né, com a Jamie Lee Curtis. Então é sensacional como que eles usaram isso, e tipo, você fala assim, nossa, mas isso é muito clichê, isso é muito basicão. Sim, mas juro, gente, não fica cansativo. É uma nostalgia, assim, que funciona. E olha que eu não sou muito fã, eu já falei aqui várias vezes no podcast, que eu não sou muito fã de continuação, porque geralmente a continuação não fica tão boa, e ainda mais se a continuação é, tipo, anos e anos depois, sabe? Eles querem resgatar alguns personagens. Então, assim, a gente tá tendo exemplo de vários filmes que não estão dando certo, né? Por causa deles fazerem isso, de resgatar personagens, mas eu não sei o porquê, gente, como, mas Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda deu muito certo. Eu juro, eu dava gargalhada no cinema, porque eles usavam, tipo assim, eles usavam piadas que davam certo. Só teve um momento que eu não gostei, que eu falei, nossa, que bosta essa piada, mas é porque eu tava assistindo em dublado, em português, né? Então eu quero muito assistir legendado pra ver como que fica essa fala, mas eles colocam eles dublam, né, tipo uma piada em português, que eles falam um meme muito antigo que a gente usava aqui no Brasil, que é o da Cabeleleila Leila. Quem assistiu o filme dublado vai entender do que eu tô falando. E eu acho que assim, como a gente tá em 2025 e esse meme é tipo, sei lá, de uns 4 anos atrás, não funciona mais, sabe? Então eu acho que, tipo, foi o único momento que eu falei, nossa, que bosta essa dublagem, tipo, nesse momento, sabe? Mas eu acho que a dublagem não atrapalhou muito a minha experiência com o filme, porque ficou muito engraçado. Eles trouxeram vários personagens do primeiro filme, vários não, né? Eles trouxeram quase todos os personagens do primeiro filme, colocaram personagens de outros filmes da Lindsay Lohan, achei isso muito legal. Pra quem lembra, ela fez um filme do Cupido lá, que ela era novinha, ela tinha uma irmã gêmea, que na verdade era a Lindsay Lohan interpretando ela 2 vezes, né? Mas tem 2 personagens que aparecem no do Cupido lá. Quem lembra desse filme, vai lembrar da loira, que é a Elaine Hendrix, que ela tenta casar com o pai da Lindsay Lohan. E tem também a moça que trabalha lá na casa, governante, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu não lembro o que ela é. Mas é a Vanessa Bayer. E elas aparecem nesse segundo filme agora, Sexta-feira Mais Louca Ainda. Elas não fizeram o primeiro filme, mas elas aparecem agora. Eu acho que, tipo, meio que pra puxar um pouco dessa nostalgia dos filmes que elas fizeram com a Lindsay Lohan quando ela era pequenininha, sabe? E ficou muito legal, porque, tipo, o papel delas foi meio que, assim, elas entraram naturalmente, assim, elas foram, sabe, só participaram de uma cena, e foi uma cena que ficou muito legal. As meninas que faziam parte da banda da Lindsay Lohan no primeiro filme apareceram também de novo e tocaram com ela de novo, né, aquela música clássica. Então, assim, vários personagens apareceram, inclusive o grande crush da minha infância, da minha adolescência, da minha pré-adolescência, da meu, sei lá, o Chad Michael Murray, que
que, gente, eu amo ele desde One Tree Hill e vários filmes que ele fez nos anos 2000, né? Ele sempre foi o galãzinho e ele continua lindo. É loucura o quanto ele e a Lindsay Lohan. Eu até falei isso no vídeo, que eu tô chocada o quanto que a Lindsay Lohan tá linda. É claro que ela fez um monte de procedimento estético, né? Eu acho. Não sei se fez harmonização facial, mas, mano, ela tá muito linda. O Chad Michael Murray tá lindo como sempre, charmoso, né? Agora, ainda mais que agora que ele é pai, tá um velho charmosão. Mas eu sempre fui apaixonada por ele quando eu era nova. Até tinha uma foto dele que eu colocava de marca-página nos meus livros. E eu gostava muito, muito dele, só que eu gostava dele mais em One Tree Hill, né, do que qualquer outro filme que ele fez. Ele fez um com a Hilary Duff também, que ficou muito famoso, né, que era da princesa lá, e da Cinderela, acho, né. Tem o que ele fez com a Lindsay Lohan. E assim, ele continuou com o mesmo papel, porque no primeiro filme ele era apaixonado pela mãe, né, da Lindsay Lohan, pela Jamie Lee Curtis, e não pela personagem da Anna. E agora, nesse segundo filme, é engraçado, porque ele continua apaixonado, tipo, eles não fizeram, tipo, esse amor acabar. E uma coisa interessante é que, assim, no primeiro filme, dá a entender que os dois ficaram juntos no final, né? O personagem do Chad Michael com a Lindsay Lohan, porque eles eram da mesma idade e eles, né, deu a entender que eles ficaram juntos. Só que o que eu achei legal é que o filme não precisou mostrar o porquê que eles não estão juntos mais, o que aconteceu, né? Só menciona que ele foi uma paixão dela na adolescência e tal, mas não precisa explicar, porque isso não é o ponto principal do filme. Então eu gosto quando os diretores, eles, né, ousam em colocar essas coisas, sabe? Em você focar em outros pontos do filme e não em fazer uma continuação e explicar o que aconteceu. Tipo, claro que, assim, a gente fica com curiosidade pra saber o que aconteceu com o Chad, né? O personagem do Chad, que é o Jake. Mas, assim, também não tem problema se eu não souber, sabe? Assim como outros personagens também do filme que não tem problema eu não saber o que aconteceu. Então, aparece vários atores, né? Nesse jeito, assim, mais nostálgico. Aparece o ator que fez o irmão dela do primeiro filme, que ela zoava pra caramba ele aparece, tipo, como tiozão, né? Então é muito legal ver isso. Tem uma personagem nova, que é a Ella, que na verdade, faz parte do arco principal da vida da Lindsay Lohan, né? Porque a Lindsay Lohan, ela é produtora musical dessa Ella. E então, assim, é um filme que, envelheceu muito bem. Na verdade, não é que envelheceu bem. É um filme que eles souberam muito bem fazer uma continuação, sabe? Eu acho que o diretor, ele arrasou em, tipo, não querer fazer só fanservice, sabe? E realmente dá pra gente uma história engraçada e que não ficasse cansativa de assistir, porque a gente sabe que é o mesmo plot do primeiro filme, e é a mesma história, é o mesmo acontecimento, e é a mesma solução que tem que ter. É a mesma solução. Mas assim, a gente vê essa solução acontecendo de um outro jeito, de um jeito diferente do primeiro filme, sabe? Com outras personagens. Então é por isso que fica um pouco diferente. Então, gostei muito, vale muito a pena. Já vai entrar na Disney Plus, né? Porque é um filme original da Disney. Então, vale a pena você conferir. Mas agora eu quero saber de você que está aí do outro lado, me ouvindo, se você também faz parte do grupão aqui dos Millennials que assistiu muito esse filme na sessão da tarde, lá nos anos 2000. Se você também gostava muito desse filme, se você assistiu ou se você vai assistir, deixa aqui nos comentários aqui embaixo ou lá no nosso Instagram, @salaprecisapodcast, e te vejo no próximo Expresso. Tchau, tchau!